Para a gente conseguir fazer uma avaliação realista da gente mesmo com a finalidade de desenvolver nossa capacidade de resiliência, a gente precisa considerar algumas coisas. Há um entendimento de que pessoas egoístas, e a gente já falou aqui sobre egoísmo, é muito difícil, encontram dificuldade, é muito difícil encontrar dificuldade, não significa que não possa ser, né? Porque tudo é um pacote. Resiliente. E um exemplo que pode te ajudar, porque assim, a gente entendeu que a pessoa pode ser egoísta ou apresentar um comportamento egoísta. Quando você está diante de uma situação difícil, você costuma ter pensamento do tipo. E lembra, gente, pensamento a gente não controla pensamento nem sentimento, a gente controla comportamento. Mas na intenção de me tornar resiliente, e aí eu estou fazendo uma avaliação realista de mim mesma, quando eu estou diante de uma situação difícil, seja ela qual for, em relacionamento, no meu trabalho, ou com relação à minha saúde, eu tenho um pensamento do tipo, por que isso foi acontecer comigo? A gente falou que características como vitimismo e complexo de inferioridade, porque a gente também já entendeu que sentimento de inferioridade é pontual, complexo de inferioridade é outra coisa. Eu tenho pensamentos assim. E se você acompanha aqui a live, você também lembrou, tal do pensamento limitante. Esse pensamento é um pensamento limitante e egoísta. Por que isso aconteceu comigo? E por que não comigo? Né? Então, a gente tem a possibilidade de mudar os nossos pensamentos. Isso é possível, a gente aprendeu isso aqui também. Né? Então, se você percebeu que você tem a tendência de pensar assim, em algum momento você pensou assim, pensou desse jeito, e se você pretende se tornar uma pessoa resiliente, se você tem observado que diante de situações difíceis você não se sente capaz de lidar com elas, ou tem aquele enfrentamento evitativo que a gente falou, você desvia, você sai, você deixa na mão de alguém, você pede para alguém resolver, seja lá o que for, é importante que você considere se você tem lidado, se você tem percebido as situações dessa maneira. Isso só acontece comigo, tudo de ruim acontece comigo, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho capacidade de fazer isso. Esses tipos de pensamento, lidar com a vida dessa maneira, vão dificultar para que você possa desenvolver resiliência. Então, você vai ter que trabalhar essas características aí. Também achei importante, gente, pontuar para vocês, porque quando a gente fala em enfrentamento evitativo, as pessoas reagem de maneiras diferentes. Existem algumas pessoas que são resilientes. O resiliente, ele resolve, ele procura resolver situações, né? E emocionalmente as pessoas reagem de maneira diferente. Você pode estar, como eu sempre falo, assistindo a live ou assistindo o vídeo, se você assistir depois, porque você deseja se tornar uma pessoa resiliente ou porque você conhece alguém que não é tão resiliente assim e você quer ajudar essa pessoa. Se uma pessoa fala para você assim, ou se você fala desse jeito, eu não quero mais falar sobre isso. Você vai precisar considerar algumas coisas, porque às vezes a gente interpreta assim, lembra assim, isso aí, você pode considerar assim, isso é um enfrentamento evitativo, é aquilo que a Vânia falou, ela está fugindo da dor, não está querendo lidar com a dor dele, não está querendo lidar com a dor dela. Algumas pessoas resilientes, elas conseguem lidar com situações difíceis, às vezes com situações dolorosas,
desse jeito, entendeu? Lembra que eu falei assim, por que isso aconteceu comigo? E aí a pessoa vai pensar assim, aconteceu comigo como poderia acontecer com qualquer pessoa. Assim, eu achei importante pontuar isso para vocês não terem uma interpretação errada diante de alguém. Às vezes a gente tentando ajudar, a gente fica ali cutucando, né? Quando eu falei em vitimismo, as pessoas que têm esse comportamento vitimista, e sempre lembrando, não é uma crítica, ninguém constrói uma característica que não te favorece intencionalmente, mas se a gente não trabalhar as características que não nos favorecem, a gente não vai conseguir ter qualidade de vida, não vai conseguir ser feliz, aquilo tudo que a gente já tem falado aqui. Então, assim, eu não posso me tornar uma pessoa resiliente se eu não lidar com essas características. Uma pessoa vitimista, ela fica ali ruminando a situação. Ela fica ali presa naquele sofrimento. E algumas outras pessoas, uma pessoa resiliente, tem dois comportamentos que a pessoa resiliente apresenta. Ou ela vai a fundo ali para resolver aquilo ali que tá machucando ela, e aí cada pessoa tem o seu tempo, que a gente precisa respeitar, né? Se a pessoa está lá quietinha com a dor dela, a gente respeita, ou a pessoa dá esse significado. Aconteceu comigo, como poderia ter acontecido com qualquer pessoa. E ela vai falar assim, se ela falar assim, não quero mais falar sobre isso, a gente precisa respeitar, entendeu? Você não tem a obrigação de ter esse posicionamento. Cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa reage de uma maneira, cada pessoa lida com a sua dor do seu jeito. O que você está buscando aqui é desenvolver a capacidade de passar por situações difíceis, de passar por sofrimentos e crescer nisso. E crescer com isso. Não, a gente não está dizendo que você não vai sofrer. A gente já falou sobre isso. A gente não está dizendo que a gente não vai... Lembra que eu falei, né, lá no início, né, quando a gente falou sobre enfrentamento ativo e evitativo, a importância da gente saber lidar com emoções que a gente chama, que a gente considera negativa, né? Então, assim, não significa que você não vai sofrer.